A Empreendedora Agro. Informando e alimentando o mundo. Olá a todos! Dando continuidade à nossa série Fazendas Sustentáveis, hoje contamos com mais uma entrevista. Bom, hoje o nosso entrevistado é o Rubens Kramer, que logo a gente já está falando com ele, da Roça Regenerativa. Bom, antes de começarmos o bate-papo, vamos verificar um vídeo institucional da revista A Empreendedora. Dando continuidade, então, à nossa entrevista, Rubens, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui presente, muito obrigado pela participação. E gostaria que você se apresentasse, boa noite, gostaria que você se apresentasse, quem é o Rubens, como a Roça Regenerativa foi criada, qual o objetivo, onde se localiza. Primeiramente, boa noite, né? Agradeço aí pelo convite que vocês fizeram. Bom, eu sou o Rubens, sou engenheiro agrônomo, tenho atuado aí há um bom tempo no grupo Agrizan, hoje estou como supervisor de campo na empresa, atuo numa das propriedades da empresa e eu tenho uma trajetória de trabalhar com orgânicos já há algum tempo, trabalho aproximadamente 6 a 7 anos com orgânico, desde a época da faculdade, com iniciação científica, projeto de extensão rural e outros projetos que envolviam o tema agroecologia e enfim, né, agricultura sintrópica, e eu me enveredei por esse caminho e, dada a oportunidade, a empresa trabalhava com biológicos, hoje a gente trabalha com orgânicos aqui no grupo. E no decorrer dessa caminhada aí, eu me deparei com a necessidade, né, de algumas pessoas que me procuravam para perguntar se eu fazia algum trabalho, se eu tinha disponibilidade para ajudá-las na questão de manejo biológico, de alguns manejos específicos para a agricultura orgânica, específicos para a agricultura sustentável, né, na produção de grãos. E aí, isso foi em 2020, e aí eu tinha sofrido um feliz acidente, onde eu quebrei o pé, e eu tive tempo para iniciar. Falei, não, agora é a hora vamos começar. E começamos a criar, fizemos uma página e começamos a atender. E aí surgiu algumas oportunidades, algumas lives, alguns convites, e as coisas foram se desenrolando, né? Então, a gente, meio que por pressão, a gente foi obrigado a criar essa página. Começamos com a página em prestação de serviço, depois fomos oficializando as coisas, vimos que as coisas precisavam um pouco mais de estar dentro redondinha legalmente e tudo mais, para prestar todo o serviço. Então, é mais ou menos isso a história da Roça Regenerativa. E nós estamos inseridos em Paracatu, no município de Paracatu, Minas Gerais, noroeste de Minas. Ficamos a 220 quilômetros de Brasília, 550 mais ou menos de Belo Horizonte. E temos atuado aí, eu trabalho na empresa, né, no grupo, fico locado em uma das propriedades, né,
A gente trabalha com grãos sustentáveis, né, na área total, e temos uma parte dessa área da fazenda que hoje representa em torno de 14%, onde nós trabalhamos com produção de orgânicos. Hoje estamos com 136 hectares convertidos em orgânicos e mais uma outra parcela em conversão também para orgânicos também. Então, e temos atendido algumas pessoas locais e outras pessoas de fora do estado, né, que a gente tem feito o trabalho via a facilidade, né, que a pandemia nos trouxe também, foi a questão dos online, né, da questão de trabalhar no home office. Então, a gente atende também a partir dessa ferramenta, né, à distância. A gente coleta alguns dados e vamos direcionando aí os nossos clientes. Perfeito. Com relação à nossa entrevista, convém mencionar também que temos como apoiador o Sindiplan, Sindicato do Comércio Varejista de Flores e Plantas de Curitiba e região metropolitana. Então, ele é apoiador também da nossa entrevista. Bom, Rubens, gostaria de saber um pouco mais sobre a agricultura orgânica regenerativa. No que se consiste, como é que é essa agricultura? Bom, a agricultura orgânica regenerativa, o termo regenerativo foi cunhado por um americano, e o que se quer dizer com regenerativo, né? É buscar regenerar os sistemas produtivos para termos condições, né, criar condições para que esse sistema produtivo, especificamente o solo, tenha capacidade de voltar a ter a estrutura física, química e biológica de quando era uma floresta. A grosso modo seria isso. Então, o que se propõe com a agricultura orgânica? Vamos fazer um processo de manejo que vamos favorecer o solo a recuperar todas essas condições. Então, para ter uma condição de biologia presente no solo, eu preciso de matéria orgânica. Então, tem que criar cobertura palhada para o meu solo, para que essa palhada se degrade através da ação microbiológica e esse carbono presente na estrutura vegetal seja disponibilizado para o solo e para esses micro-organismos. Então, a gente busca, tanto na agricultura sustentável, também como na agricultura orgânica regenerativa, buscamos inserir carbono. Começamos por aí. Trocar alguns insumos, como os adubos não químicos, por adubos permitidos pela agricultura orgânica, né, registrados no Ministério da Agricultura, que são de baixa salinidade, não são químicos, não são prontamente disponíveis, né, industrializados, e que isso tudo vai favorecer o solo a ter condição de voltar a criar vida, né? A vida é quem promove todas as condições de física do solo, que é a textura, a densidade do solo, né? O solo compactado tem uma densidade maior, porque ele não tem espaço entre as partículas, areia, sítio. Um solo descompactado tem mais espaço, e quem cria isso é a vida, tanto através das raízes, quanto através da ação de fungos, bactérias, que vão criar espaços, vão criar microhabitats ali dentro, e favorecendo essa formação dessa estrutura de solo, né, descompactado, onde as raízes das plantas que a gente cultiva têm a capacidade de se desenvolver e atingir a mais vasta profundidade e tamanho que as plantas geneticamente têm a condição, né, a capacidade de desenvolver. Então, a ideia da agricultura regenerativa é exatamente isso, copiar algumas técnicas, digamos assim, que a natureza já tem, para criar vida no solo, e essa vida nos dá condição de ter um solo de longa duração, digamos assim,
porque hoje nós temos um solo que tem vida útil, porque nós estamos degradando isso. E não sou eu que falo isso, os dados tanto da nossa Embrapa, quanto de outros institutos, e até mesmo a FAO, né, que tem um relatório aí desde 2015, e agora em 2019, apontou de novo, que até 2050 nós não teremos quase nada de solo apto à agricultura já, porque vai estar erodido ou salinizado pelo uso excessivo de fertilizantes químicos salinos, né? Então, a agricultura regenerativa, ela propõe isso, a gente recuperar o solo para ser um solo mais semelhante ao solo que a gente tinha quando era floresta. Naturalmente, às vezes, isso é limitante, dependendo do tempo, né? Isso é questão de tempo. Então, é uma conversão, é uma construção. Mesmo na agricultura química, onde a gente trabalha agronomicamente falando com um desenvolvimento de alta capacidade, né, produtivo, a gente também pensa nessa lógica de construir um perfil de solo. Então, também é uma lógica para a agricultura regenerativa. A gente vai gradativamente recuperando as condições, dando ao sistema condição de que ele se recupere, não colocando adubo químico, não adicionando palhada, respeitando, fazendo um ciclo de culturas, né, rotação de culturas, plantas de cobertura. Basicamente isso. O que eu percebi, assim, é que tem uma certa relação entre a agricultura sustentável com a agricultura orgânica. Tem uma certa semelhança. Sim, isso. A agricultura sustentável, ela tem sido muito puxada por um grupo de agricultores no Brasil, né, que é o GAAS, o Grupo de Associados da Agricultura Sustentável, onde esses agricultores se depararam com essas questões, né, de perca de produtividade, aumento dos custos de produção, problemas que às vezes são insolúveis, né? A gente teve aí, alguns anos atrás, há 4, 5 anos, tínhamos problema com a helicoverpa, né, que era uma lagarta, meu Deus, que veio de outro mundo. Então, a gente tem recorrente pragas e doenças que acometem a lavoura que a gente não tem ferramentas. E por que isso acontece? Por questões de desequilíbrio do sistema. Então, a gente coloca química demais e, às vezes, essa relação não é linear, não é só colocar adubo e todos os outros insumos e a gente vai ter esse resultado. Então, esses agricultores se depararam com esse problema e falaram, como que a gente vai resolver? E foram buscar respostas, né? E não esperar alguém que lhe trouxesse um presentinho de resposta, né? Que seria o pacote tecnológico, né? E esses agricultores, então, foram encontrar as respostas nesses modelos de agricultura, né? A agroecologia, a agricultura orgânica, enfim, e por aí vai, a agricultura biológica. Então, em todos os lugares, existem técnicas, conceitos para aplicar. E aí, essa relação muito próxima, né? Que a única coisa que os agricultores não abrem mão, digamos assim, não é que não abrem mão, mas que eles contam com a ferramenta, a agricultura sustentável, eles contam com a ferramenta química, com adubo químico e com os produtos, os defensivos químicos também. Mas, em contrapartida, esse não é só o único caminho, eles têm uma caixa de ferramenta um pouco mais completa hoje, né? A gente brinca assim, né? Antes era uma condição, apenas aquelas ferramentas, hoje a gente tem um kit maior de ferramentas. E isso nos permite ficar um pouco menos dependente dos insumos químicos, visto que cada vez mais eles são mais caros e cotados em dólar, né? O dólar nunca para de subir. E os agricultores são reféns dessa condição. Então, essa é uma semelhança com a agricultura orgânica, a agricultura orgânica regenerativa, que é um pouquinho mais a fundo, né? Que busca ainda mais essa mudança, né? De posicionamento do agricultor em relação a como ele maneja o solo dele, né?
Claro. Uma outra técnica que eu verifiquei que vocês falam até nas suas redes sociais é da Copstar. Não sei se é assim mesmo o nome, é Copstar ou Compstar, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito. A gente tenta trabalhar com plantas de cobertura, né? Então, o que a gente tenta fazer, a princípio, seria usarmos plantas de cobertura perene, né? Então, mas isso ainda a gente não conseguiu atingir esse clímax, né? Que seria ter um solo coberto o ano inteiro e fazer disso, né, uma cobertura perene. Mas o que a gente tenta fazer são plantas de cobertura, e quando a gente, na agricultura sustentável, quando vamos plantar, fazemos a dessecação normal com os herbicidas para controle dessas plantas e roçamos essa palhada para manter essa cobertura do solo. Então, seria basicamente isso. E com relação às práticas sustentáveis, quais são aquelas que vocês mais utilizam, que mais vocês indicam para os agricultores? Bom, eu acredito no meu posicionamento que a primeira coisa que a gente pode fazer, um agricultor que quer dar esse passo de mudar o manejo dele, é usar plantas de cobertura ou como outros chamam, eu costumo falar basicamente a mesma coisa, para mim a mesma coisa, plantas de cobertura e adubação verde. Plantas de cobertura provém de uma adubação verde. Você vai inserir espécies de interesse, onde essas espécies vão cobrir o solo e fornecer carbono para o solo, resgatando os nutrientes que estão nas partes mais profundas do solo e trazendo para a parte aérea, para a estrutura da planta. E essa estrutura vai, quando a gente roça e fica sobre o solo, isso vai se decompor e fornecer para o solo de novo todos os nutrientes que estavam na estrutura da planta. E isso, para mim, é o primeiro passo. Então, adubação verde com a cobertura do solo, as raízes das plantas vão estar fazendo esse trabalho também, porque elas vão crescer, depois a gente vai cortar ela, vai matar ela, e ela vai ficar, aquelas raízes, onde existiam aquelas raízes, vão ficar microtubos, né? Microcanais, onde isso favorece a entrada de ar, de oxigênio para as raízes das outras plantas que a gente vai cultivar, vai favorecer a infiltração de água no solo, vai aumentar a minha absorção e retenção de água no solo, e por aí vai. Então, o primeiro ponto seria adubação verde, cobertura do solo, né? Seria a troca de fertilizantes, seria o segundo ponto que eu recomendo. A troca de fertilizantes químicos por fertilizantes não tão químicos assim, que seriam os pós de rocha, né? A gente tem os pós de rocha que fornecem também os elementos que a gente precisa, em baixa solubilidade, porque não foram atacados com ácidos na indústria, mas, como eu disse, é uma construção de perfil, uma construção de manejo, de sistema, isso é um longo prazo, e mesmo entre os químicos, a gente tem químicos que são com menor capacidade de impacto sobre a minha microbiota do solo. Então, por exemplo, em 1 quilo, tem um dado que a gente tem de uma ela fez, que 1 quilo de KCl, que é o cloreto de potássio, um fertilizante muito usado na agricultura em todo o Brasil, ele equivale a 8 litros de água sanitária. Nossa. Então, a gente usa água sanitária da nossa casa para poder, o cloro, né, para poder matar os germes, né, as bactérias, enfim, do ambiente. Então, se a gente está colocando 8 litros no solo de cloreto de água sanitária, o que significa isso? A gente está matando a nossa microbiota, os nossos fungos, bactérias,
e todos os outros micro-organismos e macro-organismos que dependem, né, da uma condição do solo. E outra é a salinidade também. Isso é de domínio público. No Google a gente consegue buscar salinidade. Então a gente tem adubos com maior salinidade, adubos com menor salinidade. O sal, a gente põe sal na carne seca. Os antigos colocavam sal na carne, colocavam no sol para eliminar. Então, aí eu já volto na outra questão que eu falei, de cobertura de solo. Por que cobrir o solo? Por quê? Para que colocava no sol e punha sal? Para eliminar bactérias, a carne desidratar, secar. Então, a cobertura do solo mantém a umidade, não deixa os raios solares UV matar a microbiota da superfície do solo. E o sal era para conservar também, para eliminar a condição de ter a vida ali naquela carne, né? Então, não deteriorar. Então, a mesma coisa acontece com o nosso solo quando a gente coloca os adubos salinos. E isso é extremamente desfavorável, né, para a nossa microbiota, que presta um grande serviço para nós, e a gente não consegue ver isso. E isso eu acho que é talvez a grande dificuldade dos agricultores e alguns profissionais entenderem o tamanho dessa maquinaria, né, ao nosso serviço. Então, seria esses dois pontos: a adubação verde, o pó de rocha, e temos também os biológicos, né? Hoje a gente tem uma gama de ferramentas, né, de produtos biológicos que fazem um trabalho magnífico no controle de pragas e doenças. Então, a gente tem algumas ferramentas para conseguir controlar essas pragas e doenças que antes a gente não tinha, e mesmo a curto prazo, há 2, 3 anos atrás, isso era muito caro. Existia pouca competitividade, existiam poucas empresas que forneciam esses produtos. Hoje a gente já tem várias empresas nacionais e multinacionais que fornecem esses produtos. Então o preço caiu um pouco. E isso dá condição ao agricultor, mesmo na agricultura que não reconhece, numa agricultura que ele produz grãos, que na maioria são, e essas commodities ainda não reconhecem o valor que ele presta ao meio ambiente, isso permite com que ele estruture um solo, e isso a conta fecha a longo prazo. Não é a curto prazo. A curto prazo, talvez, quiçá, seja até um pouco mais caro. Mas, a longo prazo, você constrói um manejo, um sistema que cada vez mais independente, né, de ferramentas externas, né? Você imagina... Não dá para delongar, mas seriam basicamente esses três. Mas você imagine a questão prejudicial para a saúde. Tu falou ali em 8, não seria 8 litros, né? Seria 8 litros, né? De água sanitária. Então, imagine alimentos com toda essa quantidade, as pessoas ingerindo como se fosse algo extremamente favorável. O que não ia causar na própria saúde humana a longo prazo? Isso, assim, o meu posicionamento hoje, eu trabalho numa empresa, por exemplo, que em torno de 80 e poucos por cento, 86%, é totalmente agricultura sustentável, e a gente trabalha com uma grande carga ainda de produtos químicos, e sem problema. A gente chegou na onde a gente está, eu aqui, com essa roupa, com esse computador na minha frente, com tudo, as condições que nós temos hoje, graças à maquinaria que foi transformada da guerra para a agricultura. Os tratores, o desenvolvimento químico, né, os agentes químicos, que foram os vários pesquisadores que criaram porcarias para matar, depois criaram condição para produzir comida. Naquela época, a gente tinha déficit alimentício, até temos hoje, mas é muito menor. Exato. Então, acredito que não é uma briga, mas sim uma questão de tomada de consciência. Alguns estão mais à frente, alguns já enxergaram a luz no fim do túnel, e outros ainda estão um pouco mais atrás na fila, mas sem problema. Mas essa é a questão, né? E é importante a gente levantar, por exemplo, que tem várias pesquisas
especialmente na questão, algumas na região do Mato Grosso, enfim, de alguns pesquisadores sobre, tem um dossiê que chama Dossiê da Abrasco, é um livro, um camalhaço de livro que fala com vários estudos, um compilado de pesquisadores que apontam generalizado a presença de glifosato no leite materno. Então, isso está sendo transferido para as crianças. E, enfim, se formos delongar isso, não é da minha alçada, mas imagine a gente, vamos, por exemplo, o cigarro, se a substância do cigarro, que não é conhecida pela genética do ser humano, né, a nicotina em excesso, né, talvez, quiçá, enfim, mas, da mesma forma, os produtos químicos, as moléculas químicas não são, às vezes, reconhecidas pelo nosso organismo, e não são detectadas, esse dossiê trata muito bem disso lá, não são detectadas problemas do nosso sistema, fulano não tem problema, a saúde dele, faz exame, tudo beleza, não tem presença de às vezes, de uma molécula, né? Mas o que causa essas pequenas quantidades de quase doses homeopáticas, vamos dizer assim, claro, mas não é, a escala é bem grande, isso desregula o sistema endócrino, né? E aí, enfim, lá eles tratam muito sobre questão de desenvolvimento de precursão de câncer e outras doenças, né? Então, isso é a questão de a gente, o quão importante é a gente produzir um alimento que tem uma carga menor desses defensivos. Se precisar, a gente usa, mas vamos tentar não usar, né? Hoje a gente tem capacidade de não usar mais, né? Então, vamos buscar isso, né? Por que não, né? Exatamente. E nessa cultura orgânica regenerativa, vocês utilizam plantas, por exemplo, a gente sabe que tem determinadas plantas que, se utilizadas, trazem uma maior aceitação para essa função sustentável, para essa função orgânica, e outras acabam prejudicando toda essa questão. Como que vocês veem essa questão? Quais plantas beneficiariam, digamos assim, a agricultura orgânica regenerativa, que é a que vocês utilizam, que vocês adotam? Certo. Isso, você fala de plantas de cobertura ou espécies produtivas? Indiferente, na verdade. Indiferente. Certo. Uhum. Basicamente, eu não me recordo de nenhuma planta que seja desfavorável à questão de produção, sabe? Da orgânica. Isso. A gente tem problema com algumas espécies em questão como o mato, né? Por exemplo, em competição de tamanho. Às vezes elas são campeãs em crescimento, né? Em ultrapassar as nossas plantas, né? O crescimento das nossas plantas. Mas em questão eu tenho uma planta ali que está presente no ambiente e, em função dela, não vão conseguir produzir. Até o momento, eu não conheço, a gente nunca se deparou com nenhum problema desse. Certo. A gente tem algumas espécies que são mais difíceis de a gente lidar quanto à presença dela depois que a gente implanta os nossos grãos. Uhum. Só para vou tentar ser bem rápido. Claro. Como que a gente faz? O manejo orgânico, ele ainda tem alguns problemas, né? Pelos críticos ambientalistas e pela área. Eu gosto de ficar no meio termo, mas a questão de revolvimento do solo, né? Expor o solo. A gente está, no começo eu falei contigo da gente fazer uma agricultura para cobrir o solo. Isso. E na agricultura orgânica a gente tem que, infelizmente, até então, o melhor método é pulverizar o solo com grade, fazer o revolvimento do solo, arar o solo e deixar ele exposto. Para quê? Porque hoje a tecnologia, as ferramentas que a gente tem plantar as nossas plantas sobre aquele solo bem preparado, sem presença de mato, e a partir dali eu controlar ele através de equipamentos, máquinas, que vão fazer o controle dessas plantas daninhas. Então, a necessidade de revolver o solo, ela ainda existe, a gente procura algum meio,
ainda não encontramos, mas e depois de passar essas máquinas, ainda a gente faz uma catação manual, né? A gente faz uma inspeção na área, se houver necessidade de uma intervenção. Não, depois, por exemplo, tem feijão, por exemplo, que é o que a gente vai plantar agora, e é uma cultura de baixo porte, né? Chega mais ou menos a 60 centímetros, a altura do joelho, aproximadamente. No máximo na coxa. Então, o que acontece? Antes de ele fechar a rua, né, encontrar e você ainda mais ver o solo, a gente contrata um grupo, quando necessário, para andar ali e com enxada mesmo tirar algumas plantas que escaparam do controle da máquina. Então, a gente faz a capina 2 vezes com a máquina. Porventura, se escapou alguma planta que a máquina não conseguiu eliminar, e essa planta não existe uma plantinha desse tamanho e o feijão tá tipo desse tamanho já. Então, ela vai ficar lá. Mas se existe uma planta desse tamanho e o feijão tá desse tamanho também, a gente vai lá e vai tirar ela. E isso a conta fecha na agricultura orgânica. E é outro viés também que gera mão de obra, gera emprego, né? Exato, então, exatamente. Basicamente isso. A gente, na agricultura orgânica, não temos problema. O problema é o mato, né? A competição que o mato tem. Então, para quem não tem algumas máquinas um pouco mais adaptadas, ele vai estar mais vulnerável a esse problema de competição do mato, né? Claro, claro. Outra questão que eu gostaria de te perguntar é se a questão da roça regenerativa da empresa de vocês, se ela trabalha mais no sentido de reparação ou de, digamos assim, de prevenção. Ou seja, vocês contribuem para que as pessoas façam o caminho adequado desde o início. Eu desejo fazer uma plantação. Tá, então você tem que fazer isso de tal forma. Ou não, ou a pessoa, elas fazem toda a produção delas, infelizmente dá algum problema, ou depois elas querem mudar de visão, digamos assim, e vão até vocês. Como é que funciona? Hoje é o meio termo, é os dois. Tá. A gente tem acompanhado, feito alguns trabalhos que são, eu até, pela sua pergunta, classifico também como preventivo, que seria a questão de instrução, por exemplo, esse momento nosso aqui, esse momento nosso, onde a gente está compartilhando um pouco, né, do que é esse modelo, esse formato de agricultura. A gente tem feito algumas divulgações nas nossas páginas, né? Temos visto isso como prioridade, né, de cada vez avançar mais. A gente fez algumas lives, então temos tido uma certa frequência com produção de conteúdo para instruir, para levar até algumas pessoas também, mesmo que as pessoas não queiram, a princípio, montar, mas para que elas vão aprendendo, para que elas vão acumulando conhecimento, né, para essa tomada de decisão, para o manejo, compartilhando algumas figuras, né, o nome de algumas figuras, né. Por exemplo, o campeão da soja do ano passado, o Laércio Dalla Vecchia, aí do Paraná, Mangueirinho, Paraná, ele usa cobertura do solo, faz muito bem com primazia, porque lá chove, a região de vocês aí chove muito bem, o sul do país. Sim. Diferente de nós aqui, que passamos 5 a 6 meses sem chuva, e trabalhamos só com esse período só com irrigação, né? E isso dificulta um pouco mais. Então, a abundância de chuva faz com que ele consiga, ele usa biológicos. Então, ele conseguir esse mérito veio num momento muito oportuno, porque traz a nível Brasil, de uma forma espetacular, essa posição, né? Esse trabalho que ele tem construído ao longo dos anos e que lhe rendeu a melhor produção do país no ano de 2020, foi 118 sacos, alguma coisa assim. Claro, com certeza. Então, isso é muito importante. E
como preventivo, né? E aí algumas pessoas, ao longo desse caminho, nos procuram para fazer um manejo. Por exemplo, aqui no município, a gente foi atender, a gente foi atender um amigo, inclusive, de agrofloresta, onde o pai dele, ele tem uma agrofloresta, né, esse amigo, e o pai dele produz leite, a fazenda é produtora de leite, e para produzir silagem eles sempre tinham problemas com a produção de silagem, o milho não ia muito bem, enfim, um solo extremamente desgastado, com baixa fertilidade, e a gente começou um trabalho desde o início de conversão do sistema, né, para poder a gente usar um pouco menos de adubo químico, usar biológicos para complementar esse manejo, e por uma graça do nosso trabalho, fomos abençoados com um pouco de chuva, deu tudo certo, e conseguimos aumentar a média dele de produção em torno de 3 toneladas por hectare de volume de silagem, e isso foi fantástico. E em questão de custos também, a gente teve um custo igual e até um pouco mais baixo, na verdade, do que naturalmente ele já tinha, né? Então, é isso, acho que isso também me deixou muito satisfeito. E em questão de reparativo, também acontece alguns casos, por exemplo, de a gente entrar em alguns sistemas onde o agricultor talvez não tenha, às vezes, acesso a algumas técnicas ou ferramentas, né, produtos, e aí há um pouco da nossa expertise já de estar trabalhando há mais tempo, né, na caminhada com os orgânicos, já conhecemos algumas ferramentas, sabemos os produtos melhores, né, que têm surtido mais efeito, e especialmente alguns agricultores orgânicos, que a gente tem feito esse trabalho específico, né, e eu classifico muito justamente essa questão de uma baixa oferta de conhecimento de domínio público, né, na internet, que é a nossa principal ferramenta, eu considero assim hoje, e nos livros nem vou falar, né, e também profissionais, né, capacitados. A gente não acha um agrônomo que trabalha com agricultura orgânica em toda a esquina, né, exato, mas com a agricultura convencional a gente tem bastante profissional, então essa às vezes é uma dificuldade. Então a gente tem trabalhado com esses dois mundos também, né, de preventivo e reparativo. Perfeito. Outra questão é assim, por exemplo, uma pessoa deseja contratar vocês, tá? Vocês vão até o sítio, até a fazenda, fazer uma inspeção, verificar os detalhes, o que tem que ser readequado naquela fazenda, naquela área, redução de custos, enfim. Como é que isso é realizado? Vocês vão até lá, vocês diagnosticam, por exemplo, aqui na sua fazenda deveria ser feito isso, eu posso realizar para vocês. Como é que é feito? Sim, certo. Bom, a gente tem trabalhado, o primeiro trabalho, inclusive, que a gente fez foi um agricultor que nos procurou. Ele produz leite, na verdade ele produz queijo de búfala orgânico, esse queijo. E aí a gente tinha feito uma live, até a convite de um amigo, do Ricardo Lopes, e aí o que acontece foi que ele veio nos procurar e nós fizemos, eu estava com o pé quebrado, não tinha nem como sair de casa. Eu falei, cara, a única forma que às vezes eu posso te atender no momento é online. Vou te indicar todos os processos que você vai ter que fazer, você vai ter que coletar para mim o solo. E aí a gente começou. E nisso a gente enxergou uma grande oportunidade, que seria isso, sabe? Alguns agricultores que estão a longa distância, para baratear o custo, isso parte muito de uma relação de confiança. Exato. A gente percebe também a questão de com quem a gente está tratando, né? Então, para poder garantir, né, que alguns passos, por exemplo, a coleta, que parece simples, mas tem que seguir alguns passos certos para não ter erro, né?
e a gente enxergou como uma oportunidade. Começamos a trabalhar assim, e em seguida o segundo cliente veio também, que a gente já foi atender online, e a gente conseguiu montar um planejamento para ele, né, de safra, ele já era um sistema agroflorestal, também tinha uma produção de leite orgânico, e aí o outro caminho que a gente tem feito é atender as pessoas também, indo em loco, né, visitando a propriedade, tirando a amostra de solo, conhecendo o ambiente, vendo, né, as condições, as ferramentas que o agricultor tem, por exemplo, se ele tem dejetos de animais, né, o esterco bovino, ou se ele tem... Sentar e conversar com o agricultor, igual uma visita normal, né, de assistência técnica, e a partir disso a gente tomar as decisões, montar um plano, e aí temos trabalhado dessas duas formas. Mas eu gostei muito dessa parte online. A pandemia, nesse aspecto, nos favoreceu muito esse mundo tecnológico, né, que às vezes acho que a gente ia demorar mais para se adaptar, para evoluir nesse caminho, né? Exato, exatamente. Outra dúvida, por falar nisso, com relação a cursos. Vocês promovem cursos, seja online, porque agora com a pandemia foi o que restou, né? Online. Então, vocês promovem curso para fins dessa conscientização com relação à agricultura orgânica regenerativa? Não, em relação a isso ainda não. A gente está vislumbrando Essa possibilidade. Esse caminho, né, essa possibilidade, e estamos nos organizando para isso, mas até o momento não. Eu já trabalhei desde a época da faculdade com cursos sobre manejo de sistemas agroflorestais, implantação de sistemas agroflorestais. Depois também que eu fui trabalhar, continuei com esse trabalho, fizemos alguns cursos, e depois disso, como eu vim para a área de grãos, trabalhar em empresa, um grupo maior, o tempo também foi ficando mais escasso, e a gente não fez mais. Mas é uma necessidade que a gente vê também, de levar essas informações, né? Então, detalhar mais, por exemplo, falar de adubação verde, dos pós de rochas, quais as rochas, né? Quais os produtos, né, que a gente tem, os micro-organismos, detalhar isso, tudo bem esmiuçadinho, para quem tem interesse, por exemplo, vou virar agricultura orgânica, vou transitar para a agricultura sustentável, conseguir ter essa capacidade de desenvolver, né, no seu sistema produtivo, né, uma certa autonomia, né. E isso é bem empírico. Para agricultor, eu acho que não existe nada muito, teoria da relatividade, com não sei o quê, ao quadrado, raiz, isso, aquilo. Não, é coisa simples, voltar a fazer a inspeção, né, manejo de pragas, né, no sistema, um manejo integrado de pragas, avaliar a necessidade, enfim. Para o agricultor é bem simples para poder transitar, sabe? É mais uma questão de posicionamento, de perceber algumas coisas que, às vezes, hoje não se é mais comentado, não se é mais enfatizado, enfatizado mais, durante um bom tempo, foi enfatizado mais o lado convencional, né, de alguns pacotes. Mas é isso. Eu te digo que, com relação a essa questão da conscientização, não interrompendo tua fala, mas com uma questão de contribuir, com relação a isso foi criado a nossa série, né? Verificado a necessidade que as pessoas ainda têm, uma certa resistência. Poxa, mas e se eu ir para esse lado, para a agricultura sustentável, para esse lado, eu vou ter a mesma rentabilidade, eu vou ter esse retorno, eu não vou ter, enfim, as pessoas têm uma série de dúvidas, de questões, e acham, mas eu vou ser o único que vou estar fazendo. E não, sabe, através dessas lives e tal, a gente está verificando
Ao contrário, que tem muitas pessoas, muitas, e tem diversas formas. Então, nada melhor do que mostrar para as pessoas outras possibilidades, mostrar que é possível, cada uma adota, depender da sua localidade, de questões climáticas, enfim, né? De várias questões. Mas que sim, é possível. Então, é como você falou, é necessário. A gente verifica que ainda é necessário levar essas informações. Sim, é, a questão como eu disse, o conhecimento da agricultura convencional, ela é muito bem abordada na faculdade, na graduação. Então, a gente sai com um preparo muito bom sobre todos os processos, sobre todo a cadeia produtiva até, né? Mas, porém, sobre a agricultura orgânica, a gente fica aquele temazinho lá. O professor só fala dele porque existe. Existe alguém que faz agricultura orgânica, mas isso foi outra questão também. Por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu trabalhava um pouco mais com esse nicho e gostava, eu sempre gostei de trabalhar com esse nicho de mercado, né, que é a agricultura orgânica, a agroecologia, enfim. Mas é outra dificuldade, a gente não tem ainda muitas áreas, né, de produção. As áreas são um pouco menores, estão na mão de pequenos agricultores, às vezes, e esses agricultores ainda, de certa forma, estão dispersos, né? Exato. Então, esse conhecimento, ele tem uma baixa circulação, né? Ele quase não existe e e a gente não consegue buscar tanta informação. Eu mesmo, ralei pra caramba para aprender e fui em muito curso, fiz voluntariado e por aí vai. Em grupos de estudo, de pesquisa, visitando algumas outras propriedades que existiam, que alguns grandes agricultores, né, de orgânica, assim. Então, fui me referenciando nisso. Depois voltei um pouquinho mais para o lado da agricultura convencional, que foi a agricultura sustentável, onde eu trabalhei um bom tempo também com grãos, e agora, há um pouco tempo, recentemente, há uns 18 meses, a gente está trabalhando aqui na propriedade com orgânicos também. Então, voltando aí a focar um pouco mais na área, e é necessário isso. Acho que o que as pessoas precisam realmente de conhecimento, sabe? Porque às vezes até existe a vontade de fazer, né? Mas o como fazer, né? Então, ou ter uma informação correta. Para o agricultor é muito difícil isso. Se ele tem uma informação equivocada, né? Se ele tem uma informação que não é verídica, um achismo, ele pode comprometer a vida dele. O agricultor depende, o salário dele ao campo. A indústria dele é a céu aberto. Então, se ele tem um problema ali, ele vai ficar descapitalizado. E hoje, o cara descapitalizado não tem crédito. Então, se ele quiser mesmo voltar para o sistema convencional, ele vai estar com problemas. E aí, como que o cara faz? Quem é que tem a coragem de arriscar? Hoje, todo mundo custo lá em cima, todos os setores. Não existe um setor, acho que na economia, que fala, eu estou de vento em popa. Todo mundo vive chorando as pitangas, né? Então, se a margem do agricultor, a condição econômica dele já é bem planejada, muito bem estabelecida, porque tem que bater metas para poder conseguir fechar as contas e tal, ele já está nessa condição. Imagina se ele tem condição de uma paz mental para arriscar, né? Não, eu vou arriscar. E aí é o que a gente sempre indica também, vamos começar pequeno, mais rápido, né? Exatamente, foi exatamente isso que eu pensei, até eu ia te comentar nesse sentido. Outra coisa com relação a reaproveitamento de matéria-prima. Vamos supor que em determinada fazenda, enfim, sítio, fazenda, área rural, eles façam uma plantação de milho,
Vamos supor, tá? E daí essas espigas fiquem lá sem destino nenhum. Então, teria a possibilidade, por exemplo, de utilizar-se daquelas espigas que estão lá sem destino para fazer, por exemplo, questão de energia ou outra questão, adubação. Vocês incentivam essa questão do reaproveitamento? Sim, de todo o material, por exemplo, que às vezes a gente tem em uma propriedade, que é possível reutilizar, a gente opta por isso. Por quê? Certo. Por fechar, primeiro é um conceito, né? Fechar a cadeia, né? Fechar o ciclo, né? Dentro da propriedade. E Exato. também porque é um material de baixo custo. Por exemplo, o esterco hoje, ele vale dinheiro. Então, se eu te comprar de fora da minha propriedade, eu vou ter que pagar. Se eu tenho na minha propriedade, eu tenho que usar ele com primazia. Não perder aquele valor, né? Então, por exemplo, a gente tem uma unidade de beneficiamento. Então, dentro desse beneficiamento de grãos, a gente tem alguns resíduos, né? Por exemplo, quando passa a soja que a máquina não bateu, fica a vagem. A vagem, ela é descartada. Então, a gente usa isso como para compostar. É uma pequena parcela, mas está indo para compostagem. A gente até planta algumas áreas com adubação verde, com um foco em plantas que dão maior produção de biomassa, para cortar e, com a máquina, né, com a ensiladeira, e trazer isso para uma praça de compostagem, onde a gente junta o esterco. A gente não tem animais aqui na propriedade, então a gente compra o esterco, junta aquela adubação verde que a gente produziu local e faz uma compostagem. Aí, no caso, o único recurso que a gente tem são os resíduos do beneficiamento de grãos e essa adubação verde que a gente produz no próprio local. Então, eu já vi agricultores comprar até sorgo triturado, como se fosse para silagem, para fazer uma compostagem, sabe? Na ânsia de tentar fazer. Ele não tinha condição e estava querendo fazer, ele comprou e fez. Então, assim, às vezes falta valorização. Buscar, dentro da nossa condição, produzir os nossos recursos, né? Claro. Então, a gente tem capacidade para isso. E buscar recursos próximos, né? Então, tipo, por exemplo, se eu tenho que buscar cama de frango, por exemplo, que é o que a gente tem usado muito na agricultura orgânica. Se eu tenho que buscar isso de longe, isso se torna inviável, né? Para poder produzir. Então, acho que isso é muito importante a gente posicionar isso, por exemplo. A gente aborda isso também na questão de pó de rocha. Às vezes, uma rocha tem uma capacidade de nutrição muito boa, tem uma concentração de um elemento que eu preciso muito, mas ela está muito longe. Aí se torna inviável de eu trazer para mim. Porque normalmente o que fica mais caro é o frete, e não o próprio produto, às vezes. Claro. Mas é isso. É basicamente isso. A gente sempre precisa produzir e reaproveitar o que tem na propriedade ou na região próxima, no local. Perfeito. Falando um pouquinho sobre controle biológico, como é que ele é realizado? Bom, controle biológico, a gente usa micro e macro-organismos. Os micro-organismos são vírus, né, viróides, bactérias e fungos. Esses são os micro-organismos. E os macro-organismos são, normalmente, a gente chama de microparasitoides. São, normalmente, a grande maioria são vespas ou mosquinhas, a grosso modo, que são dípteros, enfim. E aí, dentro dessa exposição, a gente tem trabalhado mais com micro-organismos aqui e com a maioria dos produtores que a gente trabalha. Por quê? Os micro-organismos são de mais fácil acesso, de certa forma são mais fáceis de ser aplicados, mas não
não estou excluindo, porque tem algumas culturas, por exemplo, a cana-de-açúcar, de cara, já a gente precisa falar, quero fazer controle da broca da cana, a gente vai usar um microparasitóide, que é uma vespinha, que vai ir lá dentro do colmo, no buraquinho, achar a broca e depositar os ovos nela. E aí vai fazer um ciclo das larvinhas dessa vespinha, que vão se alimentar, enfim, e vão voltar para o ambiente e vão recolonizar de novo. Uhum. E então a gente usa esses micro-organismos, né, para controle de pragas, né, que são insetos, e de doenças. Então a gente tem micro-organismos específicos para controle de algumas pragas e controle de doenças. Então, esse é o trabalho, sabe, de controle biológico, é basicamente isso. E é importante a gente adotar sempre alguns critérios para fazer a aplicação desses produtos, que seria um momento mais à noite, que seria um momento mais fresco, com baixa temperatura, sem incidências de raios solares, né, o raio UV. A gente tem um pouco mais de umidade, né, que vem do orvalho. Então, a gente tem condições melhores para fazer essa aplicação. Normalmente tem um pouco menos de vento. Também. Né? Então, seria basicamente isso, para preservar, digamos, aquele exército de micro-organismos que a gente está colocando ali, né? São milhões de micro-organismos que vão fazer o trabalho. Então, eu tenho que preservar esses indivíduos para que eu tenha a condição de que eles exerçam a função deles, né? Então, eu preciso de uma maior carga possível, né? Claro. Tanto de bactérias, fungos e vírus que vão estar fazendo esse controle aí desses agentes. Quando você falou ali na questão da cana-do-açúcar, que depois elas proliferam, né? A questão ali dos insetos. É nessa multiplicação que a gente pode falar que é a multiplicação on-farm? Seria essa a questão? Não. Não, nesse momento aí não. Seria uma multiplicação, seria um farm que está dentro da propriedade, mas é uma recolonização, seria por recolonização, onde os próprios indivíduos vão se dispersar. A questão dos on-farms, ela é muito abordada aí pela agricultura sustentável, onde o agricultor, ele pode e tem a capacidade de produzir seu próprio insumo, que seria basicamente focado em micro-organismos e não em macro-organismos, porque os micro-organismos são mais fáceis de serem multiplicados do que os macro-organismos. Os macro-organismos você tem que criar um inseto que ele vai colonizar depois, então o ciclo é maior, existe uma dificuldade muito maior, uma habilidade técnica muito maior. Com certeza. E então a gente normalmente o pessoal foca em micro-organismos. E aí, pela velocidade de multiplicação. E essa multiplicação é feita de várias formas, mas existem sempre técnicas e uma ressalva. Normalmente o pessoal existe uma questão de produzir em caixa aberta, caixa d'água e tal, mas eu mesmo não recomendo, né? Micro-organismos específicos para controle de pragas e doenças devem obedecer um critério muito sério por questão de, primeiro, por se tratar de micro-organismos, talvez você possa estar produzindo um outro micro-organismos que não seja o que você quer, então você pode estar criando um problema, e segundo, você pode estar multiplicando qualquer outra coisa que não vai fazer efeito na sua lavoura, então você não vai ter resultado. Então, normalmente, o que mais se encontra são coliformes fecais, são as bactérias que estão presentes em quase todos os ambientes, aí a gente acha, até na reportagem do Fantástico, quando vai lá na verdurinha, tem lá coliformes, né? Então, a dificuldade de controlar esse ambiente deve ser levada em consideração
para adoção. Não é impossível, mas requer muita vontade e muita dedicação para fazer. É simples, Claro. eu considero simples, mas desde que adotado todos os passo a passos. Outra questão que vocês têm é o controle de fungos também. Qual que seria a diferenciação? O procedimento é parecido com relação ao outro ou não? Isso com controle biológico para fungos. Tá. Isso, certo? Tá. A gente tem a maioria das doenças que a gente tem, né? Por exemplo, vamos falar do feijão, que é o que a gente está plantando agora. Feijão de inverno irrigado. A gente tem muitas doenças fúngicas que acometem a folha, o caule e a vagem do grão. E uma delas é a antracnose. É uma doença que é simples relativamente na agricultura convencional, mas que usamos químico. Porém, a agricultura orgânica e sustentável, que queira adotar o controle biológico, a gente tem alguns produtos, tanto que não seria químico, mas de baixa toxicidade, que a gente tem um produto que chama oxicloreto de cobre, esse é o princípio ativo, né? Não um produto que a gente usa, pode posicionar, que seria, algumas pessoas ficam bravas comigo, é uma calda bordaleza industrial. Então, não é bem isso, mas seria bem semelhante à calda bordaleza, que é uma calda preparada pela agricultura à base orgânica, produzida à base de cobre e cal, o cálcio. Então, esse produto, o oxicloreto de cobre, vem trazendo cobre, que é um fungicida natural. Então, esse oxicloreto de cobre, ele faz a função de eliminar. Então, a gente trabalha preventivo e curativo. Se eu acho o problema, eu aplico ele. Se eu não tenho problema, dado a minha experiência, eu aplico um pouco antes, preventivamente, para eliminar aquela carga de possíveis fungos e bactérias que possam estar sobre a superfície da folha, tentando penetrar na folha. Então, eu acho preventivamente. E tem também alguns produtos biológicos à base de alguns bacilos de várias empresas que fazem o controle desses fungos e bactérias que vão estar acometendo aí a folha, né, da planta, ou a estrutura aérea, a parte aérea da planta. E tem também um outro fungo também muito conhecido, que é o tricoderma, que é um fungo que faz controle de outros fungos e até de alguns nematóides. Agora tem estudos para isso, tem produtos para isso, para controle dele, né? Ele é um fungo muito agressivo no sistema produtivo, que suprime a atividade dos outros fungos, por vários mecanismos, enfim. E é isso. E com relação ao pó de rocha, pó de rocha e adubo químico, qual a diferenciação? Qual seria, digamos assim, a palavra certa não seria ideal, mas qual o que proporciona melhores condições? O adubo químico ou o pó de rocha? Bom, vou começar de uma forma bem diferente. Claro. Para produzir o fosfato, que é um adubo químico, a gente tem ele em várias formas, mas os mais simples são os superfosfato simples e o superfosfato duplo e o triplo. Então, são concentrações diferentes, processos industriais. Então, cada vez vai concentrando mais fósforo. Mas de onde vem o fósforo? Ele vem de uma mina, de um buraco, de uma montanha, onde ele é extraído. Ele é uma rocha, ele vem de uma rocha. Essa rocha sofre um processo físico de moagem e depois ela sofre um processo químico de extração, digamos assim, desse fósforo para concentrar esse fósforo e torná-lo viável, né? Digamos assim, reduzir o volume para levar para o agricultor. E torná-lo também de solubilidade, né? Tornar ele solúvel em água.
Então, a hora que ele tiver contato com a água, aquele grão de adubo ele vai se dissolver e vai ficar disponível para a planta acessar e consumir ele. Já o pó de rocha, a gente tem fosfato natural, fosfatos naturais, e temos fosfato natural reativo, termofosfato, que são fosfato que sofreram um processo térmico, né? E esse processo térmico torna ele um pouco mais disponível. Mas o que são esses dois? Também vieram do mesmo lugar, basicamente. Vieram de minas, que são pedreiras, que essas rochas têm essa concentração desse fosfato. Inclusive, a gente tem fosfatos naturais que têm maior concentração do que o superfosfato simples. Então, chegando até 26%. O superfosfato simples tem 18%, a gente considera 18%, 20%, depende aí. Mas, então, a gente tem esse material. Então, temos outras rochas de composição mineralógica diferente, que tem boro, tem potássio, que é a grande maioria que a gente encontra, especialmente aqui na região centro-oeste, sudeste, e que tem grande quantidade de potássio. E são viáveis para... Aí a gente contorna aquela situação que eu te falei do cloreto de potássio, né? Que tem cloro e é salino. Então, o pó de rocha não é salino, porque é uma rocha de composição diversa, né, de mineralogia diversa. Naturalmente, a gente não encontra sal em qualquer lugar. Então, é um lugar específico que tem cloreto de sódio. Então, então esse pó de rocha, a diferença dele com o químico é que, naturalmente, ele vem de uma rocha e não sofre um processo industrial que ataca ele com ácido fosfórico, ácido clorídrico, ácido sulfídrico, que vai dissolver, digamos, ele, né, e extrair esses nutrientes para concentrar isso. E aí a gente tem essa condição de ter um adubo mais concentrado, né? Então, a diferença é essa, basicamente. E qual que é o mais indicado? O mais indicado não existe uma resposta certa para isso. Eu considero que o agricultor ele transite, ele opta por um processo de transição. Então, vou parar de usar o químico do dia para a noite. Não. Vamos ver a condição do seu solo. Por exemplo, você tem fósforo no solo, seu nível nutricional tá equilibrado, tá numa condição ideal, beleza, vamos adotar. E aí, desculpa. E aí, por exemplo, aí tem a condição que eu te falei, de fosfato natural. Ele é um pouco menos solúvel do que o termofosfato. Então, vamos usar o termofosfato? Vai ficar um pouco mais caro. Então, vamos usar o fosfato natural, mas vamos usar uma quantidade um pouco maior, que vai ficar o mesmo preço, mas eu vou colocar uma quantidade maior do mesmo elemento. Então, isso é uma questão que tem que levar vários pontos em consideração para isso. Mas, para agricultores de alta performance, digamos assim, naturalmente... vamos fazer uma receita de bolo, a agronomia, o pessoal gosta muito de receita de bolo. Então, o cara pode ir de cara quase, se não, ou 100%, se a condição dele estiver ideal, pode ir 100% ou uns 80%. Então, isso é relativo, tem que observar o que tem a condição dele no solo para poder tomar essa decisão. Mas, normalmente, a gente consegue substituir. Ou quando a gente faz uma compostagem, compra um pouco de cama de frango, mistura esse material, esse pó de rocha, e aí, através da ação microbiológica desses micro-organismos que vão estar decompondo a matéria orgânica da cama de frango, ou de qualquer outro esterco, o esterco bovino, essa atividade biológica vai soltar enzimas que vão solubilizar essas partículas minerais, esses grãozinhos, essa poeirinha de rocha, e
e esses nutrientes que estavam aderidos a essas partículas vão ser disponibilizados para as plantas, para o composto e, naturalmente, para as plantas. Perfeito. Outra coisa, quando você falou em compostagem, há também o revolvimento de compostagem, né? O que seria esse revolvimento? Como que funciona? Tem um período adequado para ele ser realizado? Bom, a compostagem é um processo de decomposição controlado, onde a gente controla alguns fatores, né? Que seriam a aeração, a temperatura e a umidade. E como que eu consigo controlar, por exemplo, temperatura e aeração, presença de oxigênio dentro da minha massa, da minha pilha de compostagem, dentro daquele volume todo, daquela montanha, digamos assim. A gente tem que fazer um revolvimento. O revolvimento ele pode ser feito de N formas, desde manual com garfo ou com a pá, ou com o auxílio de uma lâmina de trator, ou de forma mais industrial, de forma em escala, uma composteira, que é uma máquina que fica acoplada ao trator, ela vai lateralmente ao trator e ela tem um rolo que vai revolvendo, vai misturando e reorganizando aquele material em forma de pilha. Você organiza primeiro em forma de pilha, né, comprida, e aí depois você passa a máquina, que essa máquina vai fazer o revolvimento. E a gente, naturalmente, aproveita esse momento para já adicionar a umidade nele, colocar essa umidade e irrigar esse composto, né? Então, claro. Basicamente para isso que serve o revolvimento, também para controle de umidade, para expor o material que está dentro para fora, né? E para oxigenar e controlar a temperatura. No momento que eu revolvo, que eu tenho entrada de oxigênio, eu trago a parte de fora para dentro e a de dentro para fora, nesse revolvimento, eu tenho a perca de temperatura, isso é favorável em certo aspecto, dependendo do momento, para manter o composto de forma, num processo adequado, né? E aí seria basicamente isso. E essa compostagem, você pode colocar, por exemplo, assim, material, vamos supor, não só restos de plantações, mas, como você disse, pode ter é como se fosse uma cama, né? Você disse uma cama de frango, isso? A cama de frango é o resíduo da indústria do aviário, né? Okay. Que o pessoal naturalmente coloca aquela maravalha, né? Ou serragem. A serragem é aquele pozinho, aquela casquinha da indústria madeireira para forrar o piso. E aí os animais defecam sobre aquilo ali, e aí você traz todo aquele material rico em fezes, e vai ter a presença em maior parte, com o nosso foco, né, é o nitrogênio e potássio, fósforo, vem todos os outros elementos que estavam presentes na ração, né, que o animal comeu lá, que era o milho, ou a soja, enfim. Então, a gente usa esse material rico, que é um dos estercos mais ricos, são os estercos das aves, para ser um dos ingredientes da nossa compostagem. E aí, é o que eu costumo dizer, que o nosso foco, quando tratamos de esterco, e especialmente as camas de frango, peru, ou camas de qualquer ave, ela é rica em nitrogênio. Então, eu trato ela, agronomicamente, a gente usa o famoso jargão do NPK, né, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Então, na agricultura orgânica, a gente tem que usar um NPK também, digamos assim, o conceito. Então, o N da agricultura orgânica, o nitrogênio vem dos estercos, né? E aí a gente usa ele como ingrediente e usamos também plantas para fazer esse processo, né? Para ter fonte de carbono, que é o alimento das bactérias, para criar uma condição, adequar uma relação CN, né? Que é a relação carbono e nitrogênio
dessa compostagem aí para ser adequada ao processo, né, de decomposição. Outra coisa é com relação à questão digital do agro. A gente vê não só aplicativos, mas programas que hoje tornam o campo, digamos, a agricultura mais digital. Hoje ela está se encaminhando nessa questão e os produtores talvez tenham um pouco mais de dificuldades para se inserir, principalmente porque precisam de mais informações, mas, ao mesmo tempo, ela se torna uma ferramenta facilitadora para muitas coisas, né? Para o próprio manejo, enfim. O que tu verifica com relação a isso? Ao agro se tornando mais digital, ele favorece? Qual a tua visão sobre isso? Existe dois polos, né? Dois mundos distintos. De uma forma, isso vai selecionar ao longo do tempo os agricultores, né? Uhum. E, de certa forma, quem não acompanhar esses níveis tecnológicos, não naturalmente possa ficar fora, mas há uma grande possibilidade de que eles sejam um pouco mais marginalizados. Isso é uma discussão de alguns economistas e de alguns outros profissionais da área agronômica. Então, esse é um ponto a ser levado em consideração, o desfavor, né? Ou não seria um desfavor, mas uma parte negativa, né? que esse processo cria. Em contrapartida, como você falou, a gente tem hoje condição de, por exemplo, pulverizar via drone, que é uma tecnologia. A gente tem condição, por exemplo, agora eu posso pegar o meu smartphone aqui na mesa e ligar o pivô aqui da fazenda, ou desligar, ou ver se ele está rodando. Então, isso eu posso ir. Isso antigamente o cara tinha que ir de moto lá no centro do equipamento, ligar ele no painel dele, regular ele. Ele tinha que ir lá ver se a luzinha dele, que tem uma luz nas pontas do equipamento, ver se estava aceso, para ver se estava funcionando. Ele não podia pegar do conforto do sofá dele, está funcionando a máquina. O responsável pela irrigação, né? Está funcionando, beleza, posso ficar tranquilo. Então essas ferramentas, por exemplo, os nossos tratores, ele tem GPS, então o equipamento ele vai numa linha reta, né? Uma reta, sem precisar o operador ficar guiando a máquina. Então ele pode ter um tempo maior para ficar prestando atenção no equipamento, ele tem esse conforto, né, esse recurso. Então, por exemplo, a gente tem monitoramento também de acompanhamento da safra como um todo. Então, um aplicativo, já estamos no segundo, e tem dado resultados muito bons de acompanhar. Por exemplo, a gente tem consultores dentro da fazenda que nos acompanham dentro da agricultura sustentável e da agricultura orgânica, que nos acompanham de fora. Então, os caras estão vendo, opa, lá o pivô X, essa semana ele está mais de boa, porque fizemos a aplicação a semana passada, fizemos o monitoramento, aqui está dizendo que a população desse inseto baixou. Opa, aquele ali, a gente não fez a aplicação, mas também não mudou. Opa, aquele outro ali mudou, a população aumentou, vamos ter que fazer a aplicação. Então, à medida que o técnico vai a campo e alimenta esse sistema, né, esse aplicativo, ele fornece os recursos para quem está tomando decisões ou mesmo criando um histórico, um banco de dados sobre todas essas informações, que também facilita na questão da agricultura orgânica, que a agricultura orgânica, nesse ponto burocrático, ela é muito criteriosa e até chata. Então, assim, para você rastrear todo o passo a passo, isso facilita. Sim. Porque eu faço uma aplicação ao alimento. E está lá. Uma vez alimentado, não tem como eu ir alterar. Se eu for lá e apagar, fica registrado que houve, até, por exemplo, igual no WhatsApp, fica registrado lá que foi apagado, né?
Então, o meio digital, ele deixa rastros, né? Então, isso, de certa forma, dá mais confiabilidade. E assim a gente ainda aponta manualmente. Então, a questão dessas tecnologias digitais, especialmente para o mundo do agronegócio de larga escala, é fantástico. Nós estamos entrando em outra dimensão mesmo. O mundo, existe uma divisão entre o século passado, né, o milênio passado e esse novo milênio, né? Acho que a gente pode considerar, assim, de um mundo totalmente diferente, onde a gente tem essas ferramentas incríveis que nos aproxima, ou nos dá condição de tomar decisões, de facilitar a vida, né, também. Então, é muito válido, é importante. Mas temos que aprender a usar isso ao nosso favor e ao favor coletivo também. Que aí volto só para complementar a questão, como eu falei, da desvantagem, né, de alguns pequenos agricultores ficarem desassistidos ou de fora desse acesso, né, dessa tecnologia, dessas tecnologias. Existe uma solução fantástica. E vocês no Sul, vocês têm isso de ponta. É a maior tecnologia do país, vocês têm. Chama-se cooperativismo. Sim. Então, cooperativas, o agricultor não consegue comprar um drone, não consegue comprar sei lá o quê, e um aplicativo, mas ele consegue se organizar e ir lá e comprar em equipe. Lá e comprar uma antena que custa R$150 mil para instalar e colocar a serviço de uma região. Então, para o trator funcionar no sistema de GPS e tal. Então, assim, a gente tem esse recurso. É isso. Outra questão, curiosidade, na verdade, é a participação de mulheres no agro, na região de vocês. Há participação de mulheres ou ainda é muito escasso? Como é que funciona aí? Bom, a gente tem uma participação um pouco baixa ainda. Eu acredito que não deva ser diferente do nível Brasil. Ela ainda é relativamente baixa. As mulheres no agro, a gente tem visto uma mudança em questão de assistência técnica. Hoje a gente tem muito mais mulheres como agrônomas, profissionais de liderança, mas na gestão de propriedades, eu foco nisso porque, por exemplo, o grupo que eu trabalho aqui é de uma matriarca. Na verdade, era um casal, e aí o marido veio a falecer e a esposa, com os filhos, continuou tocando enquanto os filhos faziam faculdade, enfim. E hoje eles estão adultos e ajudando a conduzir a propriedade, né, o grupo, a empresa. E aqui existem outras mulheres também que são produtoras, né, que encabeçam a produção, né, isso, mas como produtoras ainda a gente tem pouca. Mas já no meio de assistência, no meio profissional, assim, já tem mudado isso. Ainda é mais homem, mas tem mudado essa condição. As mulheres têm ganhado espaço, têm feito um bom trabalho também. Claro. Bom, voltando um pouquinho à agricultura regenerativa, queria te perguntar o seguinte, com relação a custos e benefícios, qual seria a tua visão acerca disso? Quais os custos e quais os benefícios que o produtor vai ter, em tese, logicamente, não tem como diagnosticar, precisar nenhum resultado, que ele vai ter na sua propriedade, na sua área rural? Bom, acho que o primeiro custo é questão de conhecimento. Então, ele vai fazer um curso, ele vai se capacitar
até o que eu indico para as pessoas que eu atendo. Eu não falo que eu quero ir lá e ficar ensinando, falando a mesma coisa. Eu quero ensinar ele, né, que ele absorva esse conhecimento, e para que a próxima vez que a gente se encontrar, eu possa responder outra coisa. Então, isso volta, o agricultor, o produtor, né, não volta a ser agricultor e não um empresário rural, né, do meio agro. Então, o cara comece a se envolver um pouco mais, ou o time dele a se envolver um pouco mais e entender a agronomia, né. Então, seria isso, basicamente. O primeiro seria a questão de informação, ou para ele aprender, ou para ele contratar uma consultoria, que normalmente na agricultura convencional, o pessoal trabalha um pouco com as revendas, e o próprio vendedor já faz o trabalho de olhar a lavoura e recomendar um produto, então acaba que sai, de certa forma, de graça, né? Um pouco essa assistência aí para os grandes agricultores. Então, para ele ter acesso a algumas informações, ele pode estudar. Recomendo aí que de domínio público aí, procurar o GAAS, né? Temos vários vídeos do GAAS falando sobre vários temas, né? Inclusive dos vários encontros, seminários, fóruns de agricultura sustentáveis, onde está gravado no YouTube lá, os vários consultores, professores, pesquisadores, em suas palestras, contribuindo com o tema. Então, esse seria um caminho, ou ele procurar um profissional que vai estar um pouco mais focado em resolvendo ele ali, eu quero fazer na próxima safra. Então, eu recomendo que ele contrate um profissional para poder estar orientando ele aí no que ele precisa ou não fazer. E em relação a cursos, em relação à agricultura orgânica, ela é mais cara, o custo de produção é um pouco mais caro, fica em torno aí de 15% a 20% mais caro, e isso depende de algumas condições, mas o preço de venda ele é maior, a gente chama de prêmio, né? Que o mercado é um mercado específico que paga um pouco mais caro por esse produto. E aí, isso é o que incentiva, né, esse agricultor a estar produzindo, né, de forma orgânica, porque, vamos ser bem claros, normalmente as pessoas acham mais difícil. Por que é mais difícil? Você não domina esse conhecimento. Então, se você não sabe dirigir vai ser difícil. Então, com certeza. Às vezes, para a gente, pode ser corriqueiro, mas para a minha mãe de 70 anos quase, ela não sabe dirigir, é difícil. Exato. Então, essa é a condição. Então, para algumas pessoas, é um pouco mais complicado. Então, ela precisa de ter um tutoramento ou um conhecimento prévio. Então, e aí esse mercado acaba pagando, né, contribuindo de forma para que incentive essas pessoas a estarem produzindo de forma sustentável, de forma que respeite as várias regras, né, de trabalho, de meio ambiente, e por aí vai. Então, a agricultura orgânica é mais cara, a agricultura sustentável, se você for querer fazer tudo com biológicos, ela vai ficar um pouco semelhante à agricultura orgânica, vai ficar mais caro. Os produtos biológicos ainda são um pouco mais caros do que os convencionais, os produtos químicos, mas por isso que é o meio termo da agricultura sustentável. Você usa biológico e químico de forma ponderada, né, para equilibrar a balança. E, naturalmente, a gente tende a cair o custo de produção. Mas como que eu caio o custo de produção se eu estou colocando um aparato de ferramentas, de produtos para produzir? Essa é outra condição que a gente, para quem for buscar lá no GAAS, a gente tem, acho que, inúmeros caras falando sobre o ego.
O agricultor tem um ego de que fala, fulano, mas eu produzi 80 sacos de soja. Beltrano, eu produzi não sei quantos sacos de milho. E aí quer um que seja maior que o outro. Mas vamos ser bem rápido. Cara, se choveu, você produz. Se não choveu, você não produz. Certo? Mas se chover, a revenda ganhou? Se não choveu, a revenda ganhou? Ganhou do mesmo jeito. Quem é que sai perdendo nessa conta? Então, começamos a ter uma lógica diferente. O custo de produção você vai pagar para a multinacional, para as várias empresas da cadeia. E eles estão ganhando. Se dá algum problema, você não ganha. Então, se o seu custo de produção é lá em cima e você tem um problema, você vai ter um problema grande, que o custo é alto. Sim. Se você consegue baixar esse custo, mas então você está querendo me dizer que eu vou baixar a produtividade. Exato. Naturalmente, você pode baixar, não necessariamente, mas dependendo da estratégia que você use, você vai baixar sua média de produtividade. Estou produzindo 80 sacos de soja, vou cair para 72, talvez. Mas aí é que mora o pulo do gato. A gente não fala a gente não fala muito de administração, né, de economia. Então, o que acontece? A nossa margem de lucro ela aumenta e o custo de produção cai. Então, é isso que acontece. Então, como que eu estou... Cara, é a mágica da matemática, dos números. Vamos quanto que eu estou vendendo menos soja, estou produzindo menos soja e ganhando mais dinheiro. Que o meu custo de produção é menor. Então, às vezes, normalmente, vamos falar um número aí, de 15 a 20 sacos sobra para o agricultor de soja por hectare. Ou até menos. E sendo generoso. Aí, no caso de uma agricultura sustentável, ele saiu de 80 para 72, mas ele está sobrando 30, 35 sacos de soja para ele de lucro. Então, é perceber as coisas diferentes. Existe um caminho todo diferente, existe, mas algumas pessoas não conhecem e nunca foram apresentadas a ele e continuam, às vezes, nesse sistema que é o convencional. Então, não é fácil, não é um mundo mil maravilhas, como um agricultor naturalmente já está acostumado a viver. A vida de agricultor é desafiante, dia após dia, com veneno químico, veneno biológico, com agricultura convencional ou com agricultura orgânica. São desafios, problemas a ser resolvidos todos os dias. Acho que é isso que motiva o agricultor. Perfeitas colocações, perfeito. E com relação ao pensamento de agricultores próximos, de pessoas que você acompanha, que você vivencia, que você realiza consultoria, você verifica o quê? Você verifica que elas estão mais naquele perfil, digamos assim, arcaico, engessadas ainda, ou elas já estão indo para esse caminho? Ainda tem muito engessado, sabe? Inclusive, eu tive um amigo que eu conheci num curso de produção de biológicos, on-farm, no Paraná, em Toledo, e ele veio para cá e me pediu uma ajuda e tal. Eu passei um contato de algumas pessoas para ele e tal. E aí ele, depois, visitei uns lugares e conversei com o Ciclano e Beltrano que você me falou, e fui numa usina de álcool e não sei o... que bem que tu me falou que aí é bem atrasado, viu, nesse mundo de biológico, nesse mundo da agricultura sustentável. Ainda para cá, a gente ainda tem muito esse uso da agricultura convencional, sabe? Esse mundo da agricultura sustentável, ele é bem tímido aqui ainda, sabe? A gente tem algumas ações pontuais, por exemplo, alguém que usa adubação verde. A principal coisa que tem sido usado aqui na região é a adubação verde, porque isso eu acho que já é um conhecimento, um processo
técnico que tem sido desenvolvido há muito tempo por várias instituições, desde a Embrapa até as instituições estaduais, né, que é aqui a Emater, as locais. Então, as várias instituições, as faculdades e as universidades, né, trabalhando para desenvolver esse conhecimento, né. Então, o próprio plantio direto exige que a gente tenha palhada. O plantio direto, Sim. A técnica só é considerado plantio direto se você tiver palhada, o mínimo de palhada, tem que ter palhada. Então, aí vem a questão de produzir uma palhada, a gente precisa de plantar espécies de cobertura de solo, adubação verde. Então, por isso tem sido uma coisa que tem sido mais utilizada. O resto advém de problema. Quando o agricultor tem um problema que ele não consegue solver, né, com as técnicas, ferramentas e conhecimento que ele tem, ele dá os pulos dele e procura alguém que consiga atender, desvendar isso. E, às vezes, por exemplo, ele cai numa condição de ir usar um biológico, ou de ir usar um pó de rocha. Hoje, eu estava, inclusive, ontem brincando com outro amigo que estava me falando de pó de rocha e tal, e me pedindo uma ajuda lá. Aí eu falei, cara, acho que nunca teve tão bom para vender, sabe, pó de rocha, especialmente os bons pós de rochas, porque o preço do adubo cotado em dólar está lá na casa dos 3.000 e cacetada a tonelada, beirando os 4.000 reais. Então, há menos de um ano, a gente estava falando em 2.000 e pouco, uma tonelada. Hoje já está quase dobrando, sabe? Nossa. O custo, o preço. Então, e outra, a jazida de pó de rocha está aqui nos nossos estados, nossos quintais. Exato. Então, hoje, e aí a condição de necessidade financeira viabiliza ainda mais, sabe? Cria ainda mais uma disparidade ainda mais favorável para o uso desse insumo, desse recurso, né? Exatamente. É uma cadeia, né? Algumas soluções, algumas respostas aparecem da dor, né? E, naturalmente, a grande maioria das coisas que o ser humano faz advém dos problemas, né? Quando dói demais, vamos olhar para isso aí. Exatamente. Sair da zona de conforto e ver o que dá para fazer. Exatamente. Bom, quem deseja entrar em contato com a roça regenerativa, quais os canais, Facebook, Instagram, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Bom, a gente tem 2 páginas, uma do Instagram, que é @roca_regenerativa, e temos no Facebook também, né, @roça_regenerativa, né? Então, a gente trabalha com essas duas formas, e tem também o meu próprio número particular, né, que a gente trabalha, que é a região, o DDD, que é 38 998 70 5301. Então, mas procura no Instagram, no Facebook, e a gente pode estar respondendo, tirando alguma dúvida, ou marcando alguma visita, alguma consulta. Perfeito. Está pronto para atender. Bom, Rubens, eu quero te agradecer mais uma vez pela participação, pelas tuas explicações. Aprendi muito, muito, muito. Muito bom. Parabéns pelo teu trabalho. Sucesso para a roça regenerativa. E gostaria de abrir, então, essa oportunidade, abrir esse espaço para que você deixe um recado às pessoas que estão nos assistindo. Qual recado você gostaria de deixar para as pessoas? Bom, primeiro agradecer também pela oportunidade de vocês, de estar participando aí, né, dessa entrevista com a empreendedora, e agradecer a você, Cristiane. Então, acho que a mensagem que eu tenho para deixar é que nós temos que observar, né? A agricultura é uma observação, então a gente tem que observar novas possibilidades, novos caminhos, e enxergar que
nós estamos num momento, né, de tantos recursos na humanidade, nunca a vida foi tão fácil, né? Então, com tantos aparatos tecnológicos para nos aproximar, para buscar conhecimento, para trocar figurinha, como a gente fala, com um agricultor e outro, que está mais adiante nesse caminhar aí, e deixar essa disparidade, né, essa polaridade, né, de preto e branco, de positivo e negativo, de A e B, e isso e aquilo, e enfim, acho que isso não leva a nada, né? Uma briga entre agricultura sustentável, agricultura orgânica, agricultura convencional. Isso é ilusão das mentes. Eu acredito que a real necessidade é de a gente produzir alimento, alimentar as pessoas e resolver os problemas. Eu acho que isso é a parte. Visto também que negativo e positivo são dois polos de uma mesma bateria. E sem os dois polos, a gente não faz o motor funcionar, não faz o controle do controle remoto funcionar. Então, os dois são necessários. E o caminho, naturalmente, o que a gente vê, né, e prega na agricultura sustentável, nosso jargão, é o caminho do meio. Então, não adianta a gente pegar para um lado ou para o outro, que um é melhor que o outro. E sim buscar resolver os nossos problemas, entendendo as soluções, seja ela de um lado ou de outro. Isso E acredito também que a gente tem que sempre buscar produzir um alimento saudável, um alimento que a gente tenha orgulho, né, de falar, nossa, isso aqui é um alimento de uma obra-prima, sem problema nenhum, e tirar do pé e dar para o filho comer, para uma criança. Então, a gente tem que lembrar que o que a gente produz para vender, naturalmente, a gente está consumindo, porque a gente compra de outro. Então, é isso. E agradecer aí pela atenção de todos. Certinho? Obrigado. Obrigada. Vou te pedir novamente, só para tu repetir o teu telefone, para quem quiser entrar em contato. Tá. É o 38, né, DDD, 99870 5301. Certo. Então, quem desejar entrar em contato com o Rubens, pode ser feito através do telefone, também das redes sociais. O contato está abaixo, então pode entrar em contato com o Rubens. Também tem o WhatsApp, né, Rubens? Isso, nesse telefone, nesse mesmo número. Isso, perfeito. Então, as pessoas podem entrar em contato. Aqui as redes sociais, Instagram e Facebook da Roça Regenerativa. E ficar por dentro de todas as novidades referentes a essa agricultura tão fascinante. Bom, agradeço novamente você, Rubens, muito obrigada. Agradeço também a todos que nos assistem ou nos assistirão. Peço que compartilhem esse vídeo, que fiquem por dentro dessa e de outras entrevistas que virão. Agradecendo novamente o apoio cultural da Sindiplan, Sindicato de Comércio Varejista de Flores e Plantas de Curitiba e região metropolitana. E conto com todos com sua participação na nossa próxima entrevista. Também aproveitando, ainda em tempo, peço a todos que curtam as redes sociais da revista Empreendedora. Abaixo, então, tem os nossos canais da revista. A revista eletrônica também pode ser acessada em smartphone, enfim. Tem várias redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram. Pode ficar por dentro também das novidades. Então, muito obrigado a todos.